Olá, então vamos lá. Nosso objetivo aqui é uma apresentação sobre esse movimento interessantíssimo e fortíssimo que ocorreu no século III e IV, 200 e tal, 300 e tal, e depois 400 e tal, né, depois de Cristo, esses 3 primeiros séculos do monasticismo, do movimento dos chamados padres do deserto. São pais do deserto, né? Do nascimento do movimento monástico. Na verdade, a gente está numa época pré-institucionalização do monasticismo, né? A gente está antes de existir isso enquanto instituição, que a gente chama de monasticismo, sabe? A gente está no nascimento. Então, as estruturas de organização dessas pessoas que vão para o deserto, desses homens e mulheres que vão para o deserto, né? Que são milhares, formam-se diversas comunidades no deserto e as pessoas vivendo a pão e água. A história do movimento monástico, que a gente chama também de movimento monástico primitivo, que são esses primeiros séculos, por que essas pessoas foram para o deserto viver essa vida? Por que aconteceu isso? E como que isso se organizou? Quais foram os primeiros movimentos literários desse tipo de vida, que foi o tipo de vida que eles chamavam de filosófico, né? Que é a vida cética, que é a vida em que você tem um controle muito rígido, digamos assim, com uma excelência especial, com uma visada muito especial para a forma de viver e a forma de lidar com os prazeres. Os monges desses primeiros séculos, eles viviam uma ascese muito dura, muito seca, né? Muito exigente. Por que isso aconteceu? O que é esse movimento monástico? E especialmente nesse movimento monástico, você tem a criação, a organização de uma tradição demonológica, né? De catalogação de demônios. Catalogação de tipos de ataques psicológicos e demonológicos e teológicos que sofre o monge enquanto ele está exercendo a batalha dele fundamental, que é a batalha do conflito contra os demônios. O monge vai para o deserto lutar contra demônios. Esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto fundamental. Assim. É quase tão fundamental quanto a vontade de ver Deus, né? A experiência de Deus, a proximidade com Deus, qualquer que seja esse tipo de relacionamento do sujeito com a divindade. É claro, o monge está buscando a experiência mística. É óbvio, ele quer, na experiência da oração, experimentar a intensidade da vitalidade de Deus, né, e aprender sobre a vida a levar uma vida melhor. Né? É isso que o monge quer. O telos, né, eu acho que, pelo menos desses autores que a gente quer falar aqui, especialmente de Evagrio Pontico, Cassiano também é outro autor muito importante, mas os padres do deserto, né, chamados os monges do deserto, eles têm uma gama, têm uma história, né, e tem aqueles principais. E tem um grupo de textos também que é muito fundamental para ele, que são os ditos e feitos dos padres do deserto. Então, vamos lá. Nosso objetivo aqui é apresentar os 8 pecados capitais. 8 pecados capitais? Que história é essa? Não, qual é a ideia? Porque antes de ser 7 pecados capitais, como a gente conhece, né, eles foram organizados por pessoas que estudavam demônios. Os demônios que atacavam os homens em determinados momentos. Não qualquer homem, especialmente os padres do deserto. Né? Esses madres e madres, esses homens e mulheres que foram para o deserto para experimentar uma vida de cão, comendo o pão que o diabo amassou, para experimentar, para vencer esses demônios. Né? E uma grande catalogação que aconteceu no século IV, III e IV desses demônios foi o que Evagrio fez, e depois foi repetido por Cassiano. Evagrio Pontico e Cassiano são 2 padres do deserto, né, cada um em sua região. Eram de alguma maneira mais intelectualizados, porque muitos deles eram mais analfabetos mesmo, mas Evagrio e Cassiano fizeram uma que a gente chama de tipologia,
Né? O que é uma tipologia? Tipologia é uma organização em tipos. Né? Então, ele fez uma organização de 8 tipos de ataques de demônios. Isso aqui é o literal da coisa. Para a gente é meio esquisito de diversas maneiras, desde as pessoas que acreditam, que as pessoas que não acreditam, qual o relacionamento com um demônio. Né? E como que a gente pode levar isso a sério como um dado de pesquisa? Vai dizer, cara, mas você está achando que demônio existe? Tipo assim, né? Mas a ideia é levar que pelo menos eles achavam isso, que existem determinados entes, que são demônios, que atacam as pessoas e se relacionam com os seres humanos. Esse é um pressuposto do texto, de todos esses textos. Se a gente não levar isso minimamente a sério e tentar ver isso do ponto de vista deles, e não reduzir os demônios a outras categorias que não são as categorias discursivas, porque os textos deles estão dizendo isso, estão dizendo o quê? Que são 8 demônios. Então a gente tem que levar a sério que são demônios, né, que estão atacando a gente. A ideia desses vídeos é a gente entender o que são esses demônios, quais são os aspectos deles óbvios, psicologizantes, né, que os 8 demônios, eles são tipos psicológicos também e relacionamentos com certas doenças psicológicas, a gente poderia dizer assim, né, que o Evagrio e esses padres chamam de logismoi, de pensamentos. São pensamentos invasivos, pensamentos intrutores, são emoções também, são pate, é o plural de pathos. Pathos vai ser um conceito muito legal, muito importante pra gente, né? São 8 demônios, são 8 emoções, são 8 pensamentos que sugam a nossa energia, são formas deteriorantes, são formas doentias de se relacionar com ela. Então vamos lá, vamos listar elas agora e a gente vai ter que treinar essas ideias, essas imagens, né? Esses 8 demônios, que a gente vai fazer alguns episódios, né, para esses 8 demônios. Então, quais são eles? A melhor maneira de entender esses demônios é dividir o nosso corpo e a nossa alma em 3 partes. Então, você tem uma primeira parte, que é o cérebro, né, e a mente, e o raciocínio, o pensamento, e aonde ocorrem os pensamentos. Você tem a parte aqui do meio, do tórax do corpo, e psicologicamente é a parte chamada de timos, né, que é apaixonada no sentido de que tem emoções muito fortes, especialmente a raiva e a tristeza. É o irascível, é a parte aqui do peito. E você tem a parte do baixo ventre, que é a parte dos desejos, dos apetites desejantes, vinculado especialmente aos desejos de comer e sexo. Né? Comer e sexo, que são os 2 primeiros demônios. O seu relacionamento, o demônio ataca você pela comida e o demônio ataca você, né, pela luxúria, pelo seu relacionamento sexual, né, um relacionamento degradante com a sexualidade e um relacionamento degradante com a alimentação. São 2 formas do demônio. Então você tem a gula, a luxúria e a avareza. A avareza é um demônio que muitas vezes relacionado com esse baixo ventre, né? Com essa forma muito vinculada ao mundo material, as coisas que você possui e que não possui, que no fundo é uma sensação de posse ou não com o seu próprio corpo. Né? Então, com essa primeira parte do baixo ventre, você tem a gula, a luxúria e a avareza. E essa parte central, a parte do peito e a parte chamada irascível, que a gente poderia chamar de emoções propriamente, você tem primeiro a raiva, depois a tristeza e depois a assídia. A assídia é uma preguiça, é um torpor, é um tédio, né? A assídia é um demônio muito importante, muito, muito interessante da gente pensar ele. Mas a tristeza e a raiva, ou a raiva e a tristeza, a ordem altera em alguns, né? Eles funcionam muito juntos, né? É um momento de explosão de raiva que você fica tomado pela raiva, logo depois você fica tomado pela tristeza, ou vice-versa, né? A tristeza e a raiva são 2 demônios que têm um relacionamento culminando na assídia. Na assídia é uma prostração, é um momento de falta de sentido da vida, falta de emoção, falta de vontade, de impulso por fazer alguma coisa, né? Então, esses 3 vinculados aí com a parte irascível,
que é, de novo, repetindo, raiva, tristeza e assídia, né? E do baixo ventre você tem, de novo, a gula, a luxúria e a avareza, né? E agora, então, só faltam... Então, já temos 6 demônios aqui. E agora só faltam, então, os demônios do intelecto, os demônios vinculados diretamente ao nous, né? Que é a vaidade e a prepotência. Então, a gente quer apresentar esses demônios, como esses demônios se relacionam. Porque a vaidade e a prepotência são demônios intimamente vinculados ao seu modo intelectual de ver o mundo, né? E esse modo intelectual de ver o mundo, que apreende o mundo intelectualmente e que se relaciona, né, com o conhecimento e a compreensão e os pensamentos, né? É a parte mais alta da alma, né? Essa facilmente fica vaidosa pelo que conquista, especialmente em relação à ascese. Então, um dos grandes perigos dos monges é a vaidade sobre a vitória sobre os outros monges, e a prepotência, né? É achar que você sozinho vai conseguir tudo o que você precisa, de você não precisar de ninguém. A prepotência é a total autonomia, é a pretensão de que o sujeito pode ter autonomia para existir, não precisar do outro, né? E a vaidade é achar que você consegue o que você consegue por culpa e grande primado de você mesmo, né? Então você tem, de novo, os 8 demônios, então, dividido em 3 partes da alma, né? Essa aqui é uma forma da gente entender os 8 demônios divididos pelas 3 partes da alma. Baixo ventre, gula, primeiro dos demônios, luxúria, né? E avareza, tudo é meu. Depois, os demônios vinculados ao orgulho, às emoções, essa parte aqui do peito, a raiva, a tristeza e a assídia. Assídia é um torpor, uma preguiça, um tédio, né? E depois, os demônios vinculados ao intelecto, né? A vaidade e a prepotência. Bom, esses vídeos aqui, eles estão vinculados à ideia de ascese, né? E de cuidado de si, e de filosofia como forma de vida e de exercícios espirituais. O que eu estou querendo dizer? É que o meu interesse em relação aos padres do deserto, em relação a essas práticas de si, essas formas de viver e de se organizar, tem muito a ver com uma tradição interpretativa da filosofia antiga e da filosofia como um todo, de que a filosofia antiga era um modo de viver, era um modo da gente estar se relacionando com o mundo e experimentando o mundo de uma determinada maneira e se exercitando nesse mundo. Fazer filosofia é fazer exercício no mundo, né? Como eu já tenho apresentado nos outros vídeos da filosofia como forma de vida. Então, que tipo de exercícios são esses? São exercícios que você enfrenta determinadas emoções que te sugam, que te depreciam, que são emoções obsedantes, emoções que você não quer cair, você mesmo não acredita tanto nelas e você acaba caindo, né? São vários exercícios filosóficos que eram feitos na antiguidade pelos filósofos como céticos, cínicos, estoicos, epicuristas, né? Que visavam a uma melhora da sua vida. Fazer filosofia é fazer determinados exercícios e cuidar de você mesmo, né? Então, eu estou aqui pensando em Hadot, em Foucault, né? Em toda uma geração que veio depois de Hadot e Foucault, e antes deles também, que já estudava ascese. São as diversas formas de exercícios sobre si mesmo. Nos padres do deserto, essa ascese se torna um enfrentamento dos demônios, né? Ela se torna, e esses demônios são são entificações, são coisas, né, que acabam congregando diversos tipos de malefícios
que os estoicos e as outras filosofias helenísticas pensavam em relação às emoções. Eu acho que dá para ver algum tipo de continuidade, algum tipo de relação entre as práticas de si, né, da antiguidade, as várias formas de se exercitar, né, da antiguidade, e a forma como os padres do deserto enfrentavam esses demônios, né? Do que eu estou falando? Que tipos de formas de enfrentar, né? Como, por exemplo, você tem um determinado medo em relação a alguma coisa, você tem muito medo de perder dinheiro, de não ter dinheiro, você é muito apegado ao seu dinheiro, você tem dificuldade de ter. Às vezes você até não tá tão mal de dinheiro, né? Enfim, você tem um relacionamento, né, com o seu mundo material da ordem do obsedante, né? Uma coisa doente, né, em relação à sua forma de lidar com o mundo físico. Eu acho que esse é um modo, por exemplo, dele pensar a avareza, né? A avareza seria um modo doentio de se relacionar com o mundo físico. Então, a gente vai se aproximar dessas pessoas que foram para o deserto enfrentar seus piores demônios, né? Elas vão para o deserto enfrentar aquilo que é mais difícil para eles mesmos. Todo o linguajar da ascese, né, de ser um asceta, está intimamente vinculado com o linguajar tanto do exército quanto do atletismo. Ascese é uma palavra do atletismo, né? Enfrentar os demônios, você tem que ter uma preparação, né? Todo léxico da preparação militar atlético está intimamente relacionado com o fato de você ir para o deserto encontrar demônios. Você é um tipo de herói. Você vai enfrentar os seus piores. Você está indo para uma dimensão conflitiva. Isso é muito importante, sabe? Para a gente entender o que é que esses monges estão fazendo no deserto. Se trata de um conflito, fundamentalmente um conflito, né? Não tem essa coisa, eles estão fugindo do mundo, né, para viver uma paz espiritual em Deus, né? Uma crítica que se faz muito ao movimento monástico, que você está saindo da vida para viver numa bolha, como se você vivesse numa bolha, para experimentar uma paz de Deus, quase como que o velho bom ópio, né, o ópio do povo. A religião como uma forma de você amortecer o que é rude da vida, né? Você, não, Deus me ama, eu vivo aqui numa bolha, parará, né? Mas nesse amor por Deus, então você saiu da vida, aí não vale, mas é o contrário, né? Eles estão entrando, eles estão enfrentando. É o contrário em que sentido? Eu acho que é isso que eles acreditam. Se é isso ou não, o que aconteceu com cada um desses monges, eu não sei, né? Mas acho que é uma ideia muito potente você perceber que o que eles estão falando ali é uma coisa da ordem de uma vitalidade muito intensa. O cara vai pro deserto viver sozinho, totalmente sozinho, encontrando poucas vezes durante a semana algumas pessoas, né, e tendo conversas muito profundas com aquelas pessoas, né? E você está almejando intimamente, em todo momento, experimentar a graciosidade de Deus, experimentar a alegria de Deus. Veja bem, a vida deles não é triste. A tristeza é um demônio. A vida deles tem uma alegria potente. Eu não vou dizer que a vida deles também é super alegre, né? Não é uhul, que maneiro, Deus é 10, né? Aquela coisa de uma alegria superficial, de uma religiosidade fútil, assim, que qualquer bolinha de depressão estoura, né? Eu acho que eles estão falando de uma intensidade de vida, de uma potência de estar no silêncio, na solidão e na forma. Eles estão querendo ter consciência do que eles são. Eles são seres mortais, eles são seres destinados a experimentar a grandiosidade de Deus. Então eles querem a experiência mística, né? Eu acho que é a experiência mística
que é uma experiência de muita felicidade, de muita intensidade, mas de muita dor também, né? De muita ambiguidade, né? A experiência de Deus, eu acho que como é passada ali, qual é o sentido daquilo ali, é alguma coisa que perpassa a experiência da ascese. Outro tema importante é qual o nosso relacionamento com, eu digo hoje em dia, né, com esses demônios, e com isso que a gente vai falar sobre os 8 tipos de demônios e 8 desafios. Eu posso fazer algum tipo de brincadeira como se eu fosse também um guru relacionado ao mundo monástico, e como se eu tivesse querendo convidar vocês para enfrentar esses demônios, né? Como se eu fosse algum tipo de professor dos demônios que a gente vai enfrentar, né? Obviamente que eu tô num outro mundo, eu tô num outro contexto social, eu não tenho nenhum vínculo direto com o monasticismo, e eu não posso poder experimentar aqui agora, nessa garagem, né, no Rio de Janeiro, né, onde eu moro, esse enfrentamento com esses... Não se trata disso. Por que não se trata disso? Porque eu estou num outro mundo, numa outra configuração, numa outra forma de existir no mundo, né? É totalmente diferente. O Foucault fala disso, né? Quando o Foucault vai estudar a filosofia grega, e ele vê aquilo de modo muito positivo, né? No sentido de que são técnicas de resistência ao poder, são técnicas de autonomia, são agenciamentos de dispositivos psicológicos e de exercícios de escrita e de técnicas de linguagem, fala e de pensamento que emancipam o sujeito, digamos assim, né? Que dão potência para o sujeito, que fazem o sujeito ter uma atividade perante as miríades de formas do poder tentar dominar você, né? Mas, então, se trata, então agora, já que Foucault está descrevendo esse mundo grego e todas as experiências, né, os exercícios espirituais, de imitar eles hoje em dia? Não. Sim e não, né? Por quê? Porque a gente vive num outro mundo, se trata de adaptar, se trata de relacionar, dialogar, entrar em diálogo com isso. Fazer isso reverberar na sua vida. E por quê? Porque nós aqui agora, em 2022, né, somos responsáveis pela nossa vida. Então a gente tem que inventar o nosso modo de existir e ser. Eu não vou querer fingir que eu sou um monge do deserto, né, no século IV depois de Cristo, porque eu não sou. Eu sou um playboy do Rio de Janeiro, né, que tenho determinadas pulsões e interesses, né, me relacionando no mundo aqui de 2022, falando com vocês aqui pela internet, entendeu? É aqui que eu vivo. Agora, eu dialogo com isso. Eu penso qual o relacionamento do mundo lá, e penso na minha vida aqui hoje em dia, e adequo, tento fazer alguma coisa, penso algumas coisas, vejo saídas e vou inventando eu mesmo, né? Eu acho que a pesquisa serve para isso. Não se trata de eu me curvar perante o texto como se o texto fosse me ensinar como eu vou viver hoje em dia, né? Mas que eu estou pensando na minha vida, e todos vocês estão pensando na vida de vocês, como que vocês levam a vida de vocês, e vocês podem dialogar com o modo como vocês são vaidosos, prepotentes, como vocês sentem raiva, como vocês sentem tristeza. É óbvio que nenhum dessas emoções que a gente sente hoje em dia são aqueles demônios do século III e IV. A gente teria que fazer toda uma transformação, né, e uma diferenciação das emoções que alguém do século IV experimentava, e o que eu entendo por tristeza hoje em dia pode não ter nada a ver com o que o Evagrio entende por tristeza, mas a palavra ecoa, a palavra dialoga, a palavra faz você lembrar, e você lê uma coisa tão diferente e ao mesmo tempo que toca em alguns aspectos de você mesmo, obviamente que faz você repensar a sua própria forma de lidar com todos esses demônios, né,
que tem outros nomes hoje em dia, que tem outras formas de se relacionar com a gente hoje em dia. Então não se trata, eu não sou um terapeuta de vocês e não estou falando, quando vocês estiverem vaidosos, lê isso aqui do Evagrio que você vai deixar de ser vaidoso. Isso é ridículo, não é isso. Né? Mas que tem alguma repercussão, que eu me penso, caramba, aonde que eu sou vaidoso, o que é a vaidade, né? Que pessoas que eu conheço que são vaidosas, né? Como que eu lido com a vaidade, será que isso que eu penso vaidade hoje em dia é a mesma coisa que Evagrio pensa que é vaidade? Olha que interessante como é que ele lida com a vaidade, olha como é que é a vaidade para ele, né? Entende? Você entra em diálogo, e nesse sentido, alguma coisa muda em você. Então quando eu faço uma brincadeira, vamos vencer esse demônio, né? O Evagrio nos dá armas para vencer esse demônio. Isso é uma brincadeira e uma reatualização disso que está tudo completamente perdido. O cara vivia em 380 depois de Cristo no Egito, né? Eu vivo em 2022, né? No Rio de Janeiro, né? Como que isso pode dialogar? Isso não dialoga. Num certo sentido, a gente está perdido. Eu e Evagrio não nos comunicamos, né? Mas eu tenho o texto dele e eu leio e eu penso naquele mundo e eu crio em mim toda uma imagem poético, né, filosófica, e dialogo comigo mesmo. É óbvio que tem algum tipo de crescimento. Então, assim, eu posso falar com todas as letras, eu não estou imitando o Evagrio, mas algum tipo de aprimoramento espiritual, diálogo comigo mesmo, conscientização do que eu sou e do que eu posso ser, é óbvio que esse é meu fruto. Então, não se trata de um livro de autoajuda que o Evagrio vai me ajudar a viver hoje em dia. Não é tão simples assim. Por outro lado, eu acho que posso tirar muitas reflexões sobre o modo como eu, hoje em dia, lido com isso. Né? Lido com todas essas dificuldades, né? Obviamente que não vão resolver, óbvio, mas é um diálogo. E acho que o pesquisador, mesmo um pesquisador objetivo, erudito e que produz elementos importantes no conhecimento daquele tipo de texto, ele pode também estar preocupado consigo mesmo e com a evolução espiritual de si mesmo. Então dá para você ser um acadêmico e alguém que está tentando melhorar na vida. Né? É mais ou menos essa a ideia. Então, de novo, qual o meu relacionamento, qual é o relacionamento. Eu tenho um relacionamento ambíguo com os textos, porque ao mesmo tempo que eu quero entender os textos de forma objetiva, entender o que eles estão dizendo, eu também quero, de vez em quando, poder usar eles, hoje em dia, comigo mesmo, e pensar como que eu vivo essas dimensões todas e como que eu posso me relacionar com esses textos.